No ano de 1912, o sertão da Paraíba era um forno que cozinhava almas em fogo baixo, mas para a família de Luzia, a vida brotava teimosa de uma nascente que era um milagre e uma maldição. O ar seco carregava o cheiro de poeira e o pressentimento de que a cobiça dos homens era mais implacável que a própria seca. Fique conosco para testemunhar como uma bênção se tornou o estopim da mais brutal das tragédias, e aproveite para se inscrever e não perder o desenrolar de outras histórias que o tempo tentou apagar. A vila de Pedra Lascada respirava sob o jugo de duas forças divinas, a seca que castigava vinda de cima, e o coronel Aniceto Bastos, que governava cada palmo de chão rachado com mão de ferro e um sorriso fino. A lei era sua palavra, a justiça era o cano de seus jagunços. O som que dominava a paisagem não era o do vento, mas o do silêncio imposto pelo medo, uma quietude tensa onde cada olhar era medido, e cada sussurro podia custar uma vida. Luzia era a própria terra fértil, de mãos calejadas pelo trabalho e um sorriso que desarmava a dureza do sol. Ao lado de seu marido, um homem de poucas palavras e muita coragem, e de seus 2 filhos pequenos, ela cultivava um oásis de esperança. Mas essa esperança era uma afronta direta ao coronel Aniceto e seus 6 homens de confiança, uma matilha formada pelo capataz brutal, o delegado corrupto, um comerciante ganancioso, e 3 jagunços cuja crueldade era a única moeda que conheciam. A felicidade de Luzia era uma anomalia que precisava ser corrigida. A noite caiu como um manto de escuridão sem estrelas, abafando os sons dos grilos, e trazendo consigo o cheiro de perigo. A invasão não foi anunciada por gritos, mas pelo estalar súbito da porta do rancho, arrombada com a força de quem não conhece limites. 7 sombras se projetaram contra a luz trêmula do candeeiro, e no centro delas, o coronel Aniceto Bastos, cujos olhos brilhavam com a satisfação fria de um predador que finalmente encurrala sua presa. A negociação nunca foi uma opção. O que se seguiu foi uma sinfonia de crueldade. O facão encontrou o marido de Luzia com uma velocidade doentia, silenciando seu desafio para sempre. Seus filhos, pequenos brotos de vida, foram apagados da existência para que não restassem testemunhas que pudessem clamar por justiça. Luzia foi o alvo final, espancada e violada sobre o chão de sua própria casa. Um corpo quebrado deixado para ser consumido pelas chamas que começavam a lamber as paredes de madeira. Ela ouvia o fogo e o riso deles, uma gargalhada que se afastava na noite, certa de sua impunidade. Mas o sertão, com sua sabedoria antiga e brutal, às vezes poupa aquilo que ele entende ser necessário. Luzia sobreviveu. Quando a manhã chegou, trazendo um sol indiferente que iluminava as cinzas de sua vida, ela se arrastou para fora dos escombros. Não era mais uma mulher, mas um casco oco, um recipiente para a dor e para a memória nítida do rosto de cada um dos 7 homens. O luto não a visitou como um sentimento passageiro, ele se tornou o ar em seus pulmões, o sangue em suas veias, o único propósito que a manteria de pé. E ela sabia, com uma clareza aterrorizante, que aquele luto teria um prazo. Seu luto duraria exatamente 7 anos. 7 anos para transformar as lágrimas secas em uma arma mais afiada que qualquer peixeira. 7 anos para estudar cada passo, cada vício, cada medo dos homens que destruíram seu mundo. Ela se tornaria a viúva louca, uma sombra inofensiva perambulando pelas beiradas da vila, enquanto por dentro, uma arquiteta da vingança desenhava meticulosamente a queda de 7 impérios pessoais. 1 ano para cada homem, 1 ano para cada alma que lhe foi roubada, a caçada silenciosa havia começado. Antes do sangue e das cinzas havia água. A nascente no terreno de Luzia não era apenas um veio de umidade na terra rachada, era a materialização de uma promessa sussurrada entre ela e João, seu marido, na noite em que decidiram fincar raízes naquele pedaço esquecido de sertão. Eles cavaram com as próprias mãos, unindo suor e esperança, até que a terra lhes devolveu o milagre. Aquela água era o alicerce de tudo, o batismo de uma vida que eles juraram construir, com a força dos braços e a teimosia do coração. As mãos de João contavam a história de sua dedicação, eram um mapa de calos e cicatrizes adquiridas na lida diária, cada linha um testemunho do esforço para transformar o pó em sustento. Ele não falava de amor com palavras, mas com ações, como a sombra da árvore que plantou para que Luzia pudesse descansar nos dias de sol escaldante.
Ou, o concerto silencioso da cerca para proteger a pequena horta dos animais da caatinga. Seu amor era concreto, visível na segurança que ele construía ao redor de sua família. A casa deles foi erguida com a mesma matéria da persistência. Cada parede de taipa foi levantada por ambos, as mãos se encontrando no barro que selava seu futuro. Era um refúgio modesto, mas dentro daquelas paredes o mundo exterior, com sua secura e sua crueldade, parecia distante. Ali dentro, o som que prevalecia era o da risada dos filhos, uma melodia que para eles valia mais do que qualquer riqueza que o coronel Aniceto pudesse cobiçar. Mas a felicidade no sertão era um fruto perigoso. Lembro-me do 4º aniversário de Pedro, o filho mais velho. Não havia festa grandiosa, apenas um pequeno bolo de fubá, com um pedaço de rapadura derretida por cima, iluminado por uma única vela teimosa. A alegria nos olhos do menino ao soprar aquela chama era tão vasta quanto o céu do sertão, um universo de felicidade contido em um gesto simples. Naquele momento Luzia e João se olharam e souberam que eram imensamente ricos, possuidores de um tesouro que o dinheiro não comprava. Para a pequena Ana, a caçula, João prometera uma boneca de pano com olhos de botão, igual às que vira uma vez na feira da cidade. Era uma promessa que ele repetia todas as noites, antes de ela dormir, e a menina sonhava com o dia em que teria aquele pequeno pedaço de fantasia em seus braços. A promessa era um fio de esperança, a certeza de que o trabalho do pai traria não apenas o pão mas também a magia. Um esforço despercebido que alimentava os sonhos de sua filha. Nas noites mais claras, quando o calor amainava, eles se sentavam do lado de fora, sob um manto de estrelas tão denso que parecia palpável. João ensinava aos filhos os nomes das constelações, inventando histórias sobre guerreiros e animais celestes. Eram momentos de pura paz, uma bolha de tranquilidade suspensa no tempo, onde as ameaças do mundo pareciam não poder alcançá-los. Mal sabiam eles que os olhos da cobiça já os observavam da escuridão. O sacrifício de João era silencioso, costurado no tecido do cotidiano. Ele acordava antes do sol para garantir que a água da nascente estivesse fluindo para a horta, e muitas vezes era o último a se deitar, após fazer uma ronda para garantir que tudo estava seguro. Eram pequenos atos de proteção, gestos de um guardião que colocava sua família como a única prioridade de sua existência, um muro invisível contra a dureza da vida. Luzia, por sua vez, era a alma daquele lar, sua força não estava nos músculos, mas na resiliência infinita de seu espírito. Era ela quem transformava a pouca farinha em pão, quem remendava as roupas até que o tecido original se perdesse entre os retalhos, quem cantava canções de ninar que espantavam os medos noturnos das crianças. Ela era a gestora da esperança, atecelando os afetos que mantinham a família unida e forte. Havia uma canção específica que ela cantava, uma melodia antiga sobre a chuva que um dia voltaria ao sertão. Seus filhos adormeciam ao som de sua voz, uma promessa de tempos melhores embalando seus sonhos. Se você já encontrou consolo na voz de quem ama, consegue imaginar o valor inestimável daqueles momentos. Continue conosco para entender como essa mesma voz, um dia, se tornaria um eco de vingança, e se inscreva para não perder nenhum detalhe. Os esforços dela eram tão constantes que se tornavam invisíveis. As noites em que ficava acordada cuidando de uma febre, as vezes em que comia menos para que os filhos pudessem repetir o prato, o cuidado com que mantinha a casa limpa em meio à poeira onipresente. Cada gesto era uma declaração de amor incondicional, a construção de um mundo seguro para os seus, mesmo que o mundo lá fora estivesse desmoronando. A primeira vez que o coronel Aniceto Bastos visitou a propriedade, ele veio sob o disfarce da cordialidade, elogiou a terra, a bravura de João, a beleza de Luzia. Mas seus olhos não eram os de um vizinho, eram os de um predador medindo sua presa. Havia um brilho gélido neles, uma fome que não se disfarçava com palavras mansas. Naquele dia, o ar ao redor da casa pareceu ficar mais pesado, mais difícil de respirar. João sentiu a ameaça no ar. Após a partida do coronel, ele não disse nada, mas Luzia ouviu afiar sua peixeira com uma lentidão calculada, o som do aço na pedra ecoando como um aviso. Não era um gesto de agressão, mas de preparação, a promessa silenciosa de um homem que defenderia seu chão e sua família com a própria vida. A tranquilidade deles havia sido irrevogavelmente ferida.
Poucas semanas depois, o coronel retornou, desta vez acompanhado por seu capataz. A cordialidade se fora substituída por uma proposta que soava como uma ordem. Ele queria a terra, queria a nascente. Ofereceu uma quantia irrisória, um insulto disfarçado de negócio. A recusa de João foi firme, respeitosa, mas inequívoca. Aquele chão era a vida de sua família, e a vida não estava à venda. O silêncio que se seguiu à sua resposta foi mais assustador que qualquer grito. A partir daquele dia, eles se tornaram párias. Os vizinhos, antes amigáveis, agora desviavam o olhar, com medo de se associarem aos que desafiaram o poder do coronel. A solidão se tornou uma cerca invisível ao redor de seu rancho. Você resistiria a essa pressão, vendo o mundo virar as costas enquanto você defende o que é seu por direito? A família de Luzia resistiu, unindo-se ainda mais em sua ilha de resistência. O último dia de paz foi dolorosamente normal. Luzia preparou um cozido cujo cheiro se espalhou pelo ar, enquanto as crianças brincavam de pega-pega perto da porta, suas risadas ecoando no entardecer. João consertava uma ferramenta, assobiando baixo uma melodia qualquer. Era um retrato perfeito da vida que eles haviam construído, uma pintura que estava prestes a ser rasgada em pedaços. Ao anoitecer, quando o sol se pôs e pintou o céu com cores de fogo, João abraçou Luzia por trás, enquanto ela lavava a louça. Ele não disse nada, apenas descansou o queixo em seu ombro e segurou sua mão por um instante. Foi um gesto de cumplicidade, um reconhecimento silencioso de que, enquanto estivessem juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Foi a última vez que sentiram o calor um do outro. Ela colocou as crianças na cama, cobrindo-as e dando um beijo na testa de cada uma. Pedro já dormia, mas a pequena Ana segurou sua mão e perguntou, sonolenta, sobre a boneca que o pai prometera. Luzia sorriu e garantiu que logo ela chegaria. Ela apagou o candeeiro do quarto, deixando apenas a luz da sala acesa, e voltou para junto de João. O silêncio da noite era profundo, quase absoluto. Mas então um som quebrou a quietude. Não era o vento nem um animal noturno, era o estalar seco de um galho pisado, vindo da escuridão lá fora. Os cães, que sempre latiam para qualquer movimento estranho, estavam em um silêncio mortal. João se levantou lentamente, o corpo tenso, os olhos fixos na porta frágil de madeira. O ar ficou gelado. A noite havia chegado para cobrar o preço da desobediência. O 7º ano nasceu sob um sol pálido, como se o próprio céu prendesse a respiração. A loucura de Luzia, antes um véu de proteção, agora se tornava sua arma mais afiada. Ela não vagava mais sem rumo, seus passos tinham um propósito calculado, uma geometria da vingança, que começava a se desenhar no chão poeirento de pedra lascada. O primeiro alvo seria Amaro, o jagunço cuja superstição era maior que sua coragem, um homem que temia mais os sussurros do além do que o fio de uma faca. Através de Jonas, o vaqueiro mudo que se movia como um fantasma leal, Luzia soube que Amaro dormia com uma figa no pescoço e rezava para se proteger do mal-olhado. Ela começou a alimentar seus medos com a sutileza de uma aranha tecendo sua teia. Pequenas cruzes de gravetos apareciam em seu caminho, o som de um assobio que imitava o agouro de uma coruja se fazia ouvir perto de sua casa nas noites de lua nova. Eram toques pequenos, agulhas de pavor perfurando a couraça de sua brutalidade. A armadilha final foi preparada com a paciência de quem esperou por mais de 2000 noites. Jonas, conhecedor dos segredos da caatinga, capturou uma cascavel, a rainha do veneno e do silêncio. Numa noite abafada, enquanto Amaro roncava, embriagado pela cachaça que se tornara sua única companheira, a serpente foi cuidadosamente colocada dentro de sua rede de dormir, um presente silencioso e letal da viúva que ele ajudara a criar. O bote seria apenas uma questão de tempo. Quando o corpo inchado de Amaro foi encontrado na manhã seguinte, com os olhos vidrados de terror e a marca dupla da picada no pescoço, a vila inteira sussurrou sobre a praga da viúva louca. O delegado, comprado pelo coronel, declarou a morte como um acidente, um infortúnio do sertão. Mas os outros 5 homens se olharam de forma diferente. A coincidência era afiada demais, a morte conveniente demais. O medo, antes um estranho, agora sentava-se à mesa com eles.
Luzia observou o enterro de longe, seu rosto uma máscara de indiferença. Por dentro, um deserto de emoções se agitava, mas a satisfação não era alegria, era apenas a confirmação de um cálculo preciso. 1 a menos. 6 restantes. Ela sentiu o olhar do coronel Aniceto varrendo a multidão, procurando por algo, e pela primeira vez, ela não baixou os olhos. Deixou que ele visse o vazio que habitava nela, um abismo que agora começava a encará-lo de volta. O próximo na lista era o comerciante, um homem cuja ganância era a sua religião, e cuja família era apenas uma fachada para a sua reputação. Luzia sabia, através das conversas que ouvia no mercado, que ele mantinha uma amante na cidade vizinha e desviava dinheiro de seus sócios. A honra de um homem como aquele era um castelo de cartas, e ela estava prestes a soprar. Você sacrificaria tudo por poder, sabendo que sua base é feita de mentiras? Um bilhete anônimo, escrito com uma caligrafia trêmula que imitava a de uma mulher traída, chegou às mãos da esposa do comerciante. Outro, detalhando as fraudes financeiras, foi deixado na porta do delegado, não como uma denúncia, mas como um veneno, para semear a desconfiança entre os aliados. Luzia não precisava de facas para todos, para alguns, a verdade era uma arma muito mais cruel e eficiente. A ruína do comerciante foi um espetáculo público. A esposa o expulsou de casa com gritos que ecoaram pela rua principal, expondo sua infidelidade para toda a vila. Seus sócios, alertados, descobriram o rombo em suas contas. Em menos de uma semana ele perdeu a família, a fortuna e o respeito. O coronel Aniceto não moveu um dedo para ajudá-lo, um pilar podre não servia para sustentar seu poder. O comerciante partiu da vila numa carroça levando apenas a humilhação como bagagem. Ao passar por Luzia, que estava sentada na beira da estrada, ele a viu sorrir. Não era um sorriso de loucura, era um sorriso de lucidez aterradora, o sorriso de um juiz que acaba de proferir uma sentença. Naquele instante ele soube, e o pânico dos 4 homens restantes se transformou em um terror palpável. Agora restavam o delegado, o capataz e os 2 jagunços. A aliança entre eles, antes sólida como a terra seca, começou a rachar com o peso da paranoia. Eles se acusavam em sussurros, viam a sombra da viúva em cada esquina, ouviam sua voz no uivo do vento. A caçada de Luzia não era apenas sobre corpos, era sobre desmantelar a alma de cada um deles antes do golpe final. O delegado, um homem viciado em jogo de cartas, tornou-se o próximo alvo. Sua fraqueza era um poço sem fundo, e Luzia decidiu enchê-lo de dívidas até que ele se afogasse. Ela usou Jonas para apresentar ao delegado um forasteiro, um jogador profissional trazido de longe, cuja única missão era sangrar o homem da lei até a última moeda, prometendo-lhe vitórias fáceis que nunca chegavam. A cada noite, o delegado perdia mais, apostando o que não tinha, assinando promissórias com agiotas perigosos que o coronel desprezava. Ele se tornou um homem desesperado, seus olhos fundos e a mão tremendo constantemente sobre o coldre da arma. A lei que ele deveria representar se tornou uma piada, e sua autoridade se desfez como fumaça. Sua queda era iminente e seria barulhenta. Se você sente a tensão crescendo, imagine o que era viver dentro dela. A vingança é um prato que se come frio, mas o preparo queima a alma. Continue conosco para ver como a justiça, mesmo que distorcida, encontra seu caminho, e aproveite para se inscrever e não perder o clímax desta jornada implacável. A dívida se tornou impagável. O agiota, um homem sem paciência para desculpas, deu um ultimato ao delegado. Desesperado, ele foi suplicar ao coronel Aniceto, que o recebeu com um desprezo gelado. Um homem fraco e endividado era uma ameaça, um elo fraco na corrente. O coronel lhe virou as costas, selando seu destino e mostrando aos outros que, no final, cada um estava por si. Naquela mesma noite, o som de um tiro cortou o silêncio de pedra lascada. O corpo do delegado foi encontrado numa viela escura, com um buraco no peito e os bolsos revirados. Mais um acidente, diriam as autoridades. Mas para os 3 homens que restavam, a mensagem era clara como o sol do meio-dia. A viúva não estava apenas matando, ela estava os isolando, quebrando suas alianças e os deixando nus para o abate. O capataz,
um homem cuja identidade se resumia à sua brutalidade, e os 2 jagunços restantes se entrincheiraram na fazenda do coronel. O medo os uniu em um último e frágil pacto de sobrevivência. Eles não saíam mais sozinhos, bebiam menos e dormiam com as armas ao alcance das mãos. A vila se tornou um território inimigo, e a sombra de Luzia se projetava sobre cada parede. Luzia sabia que atraí-los para fora seria difícil. Então, ela decidiu levar a guerra até eles, mas não com fogo ou armas. Ela usaria o próprio sertão como seu cúmplice. Ela conhecia as plantas que envenenavam a água, as ervas que, misturadas à ração, causavam doenças no gado. A próxima fase de seu plano seria uma guerra de atrito, um cerco silencioso para enfraquecer o império do coronel por dentro. O gado começou a morrer misteriosamente. A água do poço principal da fazenda adquiriu um gosto amargo, causando febres e mal-estar em quem a bebia. O coronel via seu patrimônio, a fonte de seu poder, definhar diante de seus olhos, atacado por um inimigo invisível. A viúva louca se tornara uma praga, um castigo divino que ele não sabia como combater. O desespero começou a corroer a lealdade de seus últimos homens. Um dos jagunços, apavorado com a ideia de morrer envenenado, ou de uma doença misteriosa, tentou fugir no meio da noite. Foi um erro fatal. O capataz, cego pela paranoia, e acreditando em uma traição, o interceptou. A discussão se transformou em uma luta de facas sob a luz da lua, e apenas um deles se levantou. Agora restavam apenas 3, o coronel Aniceto Bastos, seu capataz, e um último jagunço. 3 homens encurralados pelo fantasma de uma única mulher. A fazenda, antes um símbolo de poder inabalável, havia se tornado uma prisão de medo. E Luzia, a arquiteta de toda aquela ruína, observava de longe, esperando o momento certo para o confronto final, o encontro que ela havia ensaiado em sua mente por 7 longos e amargos anos. A noite na fazenda do coronel Aniceto Bastos era um animal ofegante, sufocado pelo calor e pelo medo. O silêncio não trazia paz, mas sim a certeza de que algo se movia na escuridão, um predador cuja paciência era infinita, e cuja fome era por almas. Os 3 homens restantes eram sombras dentro de sua própria fortaleza, prisioneiros de uma guerra que não entendiam, lutando contra um fantasma que eles mesmos criaram 7 anos antes. Cada estalo da madeira, cada uivo do vento era a chegada de Luzia, a trilha sonora de seu fim iminente. O poder do coronel, antes sólido como as pedras do sertão, agora se esfarelava como terra seca entre seus dedos. Sua autoridade, construída sobre o terror e o sangue, não significava nada contra um inimigo que não queria suas terras ou seu dinheiro, mas sim o ar de seus pulmões. Ele olhava para seus 2 últimos homens, o capataz e o jagunço, e via neles não lealdade, mas o reflexo de seu próprio pânico, 2 espelhos rachados mostrando a imagem de um homem condenado. Mas o que eles nunca souberam, o que toda a vila de Pedra Lascada jamais desconfiou, era o verdadeiro segredo de Luzia. A loucura era seu disfarce, mas a precisão era sua natureza. O segredo não era um plano de vingança abstrato, mas algo tangível, um recurso que seu amado João havia deixado para trás, escondido sob o assoalho da casa, envolto em couro de cabra. Um pequeno tesouro guardado para emergências, para a seca mais severa, para o futuro dos filhos que nunca chegariam a crescer. Não era uma fortuna de coronel, mas para um homem do sertão, era uma vida de trabalho. O valor correspondia a 30 cabeças de gado, o suficiente para comprar um pequeno pedaço de terra fértil, ou para desaparecer e recomeçar em outro estado. João guardara aquele dinheiro como uma promessa silenciosa a Luzia, uma rede de segurança contra a crueldade do mundo. Agora, nas mãos dela, aquela promessa de vida se tornara um fundo de guerra para financiar a morte. Eles a subestimaram de todas as formas possíveis. Viram uma mulher frágil, quebrada pela dor, uma alma perdida que falava com os fantasmas do vento. Jamais imaginaram que por trás daqueles olhos vazios operava uma mente mais afiada que a peixeira de seu capataz, uma estrategista que usava cada moeda daquele tesouro secreto com uma precisão cirúrgica para mover as peças de seu tabuleiro de vingança. Foi com aquele dinheiro que ela pagou pela viagem de Jonas a outras cidades, para que ele colhesse informações e encontrasse as pessoas certas.
Foi com aquele dinheiro que ela contratou o jogador profissional que arruinou o delegado, uma peça cara, mas essencial em seu xadrez macabro. Cada centavo economizado para proteger sua família foi metodicamente investido para destruir a família de assassinos que aniquilou a sua. A sabedoria de Luzia não era a dos livros, era a sabedoria da terra, a que entende que a paciência é a maior das armas, e que as fraquezas dos homens são as verdadeiras portas de entrada para a sua ruína. Enquanto eles se preocupavam com balas e facas, ela atacava suas fundações, sua ganância, sua superstição, sua honra frágil. Ela não era uma combatente, era uma praga silenciosa que apodrecia a árvore por dentro. Agora, com apenas 3 homens restantes, encurralados e paranoicos, ela revelaria a próxima fase de seu plano. Não seria um ataque direto, seria um convite. Através de um mensageiro anônimo, ela fez chegar ao coronel Aniceto a notícia de um suposto comprador de terras vindo da capital, um homem rico interessado em investir na região, alheio às histórias de morte e assombração. A proposta era tentadora, uma oportunidade para o coronel reafirmar seu poder, fazer um negócio lucrativo, e talvez até mesmo usar o forasteiro para descobrir quem estava por trás dos ataques. A isca era a ganância, o anzol era a arrogância. E o local sugerido para o encontro era o único lugar onde essa história poderia terminar, o epicentro de toda a dor e todo o ódio, as ruínas do antigo rancho de Luzia. O capataz implorou para que não fosse. O último jagunço, com os olhos arregalados de pavor, falou sobre armadilhas e sobre o diabo que parecia proteger a viúva. Mas o coronel Aniceto não podia recuar. Recusar o encontro seria admitir a derrota, seria confessar que uma única mulher o havia encurralado em sua própria terra. Seu orgulho era uma ferida muito maior que seu medo. Você no lugar dele conseguiria resistir à chance de esmagar quem o humilhou? Ele decidiu ir, mas não para negociar. Iria para matar, para apagar de vez a sombra de Luzia da face da terra e provar a todos que ele ainda era o Deus daquele chão rachado. Ele e seus 2 últimos homens se prepararam, limpando os rifles, afiando as facas, reunindo a coragem que lhes restava para entrar na boca do lobo, sem saber que o lobo era o próprio chão que pisariam. A noite do encontro chegou, densa e sem estrelas, o ar estava parado, pesado, como se a própria caatinga prendesse a respiração, aguardando o acerto de contas final. Se você sente o coração acelerar, com a antecipação deste confronto, não desvie o olhar, a justiça do sertão é lenta, mas ela sempre chega. Inscreva-se para testemunhar o momento em que 7 anos de luto se transformarão em um grito de vingança. Luzia não esperava por eles com uma arma na mão. Ela estava de pé, no exato lugar onde sua mesa de jantar ficava, o epicentro de sua felicidade perdida. O vento soprava suavemente levantando a poeira das cinzas de sua antiga vida. Ela não era mais uma mulher. Era a materialização da memória, um monumento vivo à brutalidade que sofrera naquele mesmo local. O verdadeiro segredo, a revelação final, não era o dinheiro ou a estratégia, era a força que ela extraiu de sua dor. Eles acreditaram que, ao destruir sua família, a haviam destruído. Mas eles apenas a libertaram. Sem nada a perder, ela se tornou invencível, uma força da natureza focada em um único e absoluto propósito. A queda deles não era uma possibilidade, era uma certeza matemática. Em sua mão, ela não segurava uma faca, mas a pequena boneca de pano de sua filha, o tecido chamuscado e sujo de terra, o único objeto que ela conseguiu resgatar dos escombros naquele primeiro dia de sua nova vida. A boneca era um lembrete, uma testemunha silenciosa, e o símbolo da dívida de sangue que estava prestes a ser cobrada. O coronel e seus homens se aproximaram das ruínas, as armas em punho varrendo a escuridão com os olhos. Eles esperavam uma emboscada, um tiroteio, uma luta desesperada. Não estavam preparados para o que encontraram. Não estavam preparados para a figura solitária de Luzia, de pé em meio aos destroços, esperando por eles com a calma de um juiz prestes a ler a sentença. Eles a viram ali, banhada pela luz pálida de um candeeiro que ela acendera, e por um instante hesitaram. A imagem era surreal, uma aparição saída de um pesadelo. A mulher que eles deixaram para morrer estava ali, não como uma vítima, mas como a anfitriã de seu julgamento final. O medo que sentiram não era de uma luta, era de algo muito mais antigo e poderoso.
O silêncio foi quebrado não por um tiro, mas pelo som distante e rítmico de cascos de cavalos se aproximando. Mas o som não vinha da direção da estrada, vinha de todos os lados cercando as ruínas. O coronel percebeu tarde demais. O comprador da capital não existia. A armadilha não era apenas Luzia. Ela havia usado o restante do dinheiro de João para um último investimento, convocando todos os homens que, um dia, também foram oprimidos por Aniceto. A revelação final era que ela não estava mais sozinha. O último suspiro do coronel Aniceto se dissolveu no ar poeirento, e com ele, o propósito que manteve Luzia de pé por 7 anos. O silêncio que se seguiu não foi de paz, mas de um vazio ensurdecedor, o eco de uma guerra travada dentro de uma única alma. O corpo dela, antes tenso como a corda de um arco, relaxou em um tremor incontrolável, a adrenalina da caçada dando lugar à exaustão de uma vida inteira de dor. A faca de cozinha, ainda quente com o sangue do último homem, escorregou de seus dedos e caiu com um baque surdo na terra que havia bebido o sangue de sua família. Ela não olhou para os corpos. Virou as costas para as ruínas de sua antiga vida, e caminhou sem rumo para dentro da caatinga, uma sombra se dissolvendo na escuridão, deixando para trás nada além de uma justiça brutal e silenciosa. Quando o sol da manhã iluminou a cena macabra, a vila de Pedra Lascada não celebrou. Um medo antigo, mais profundo que o temor ao coronel, se instalou no coração das pessoas. Encontraram os corpos, mas Luzia havia desaparecido, como se a própria terra a tivesse engolido. Seu nome se tornou um sussurro proibido, uma palavra que se temia pronunciar para não atrair o mesmo destino. A ausência de poder do coronel não trouxe liberdade, mas um vácuo preenchido pela lenda da viúva de Pedra Lascada. Ela não era mais uma mulher, mas um espectro, a personificação da justiça do sertão, que é lenta, paciente e implacável como a própria seca. A história do massacre foi recontada, mas agora com um final diferente, um em que a vítima se tornava o juiz e o carrasco. A história escorreu pelos sertões como a água rara de uma nascente, carregada por violeiros e imortalizada em folhetos de cordel que se espalhavam pelas feiras. Em cada versão, Luzia ganhava contornos mais míticos, seus olhos se tornavam brasas, seus passos não deixavam rastros. Ela se tornou a alma da Caatinga, o espírito que assombrava os poderosos e protegia os desvalidos. As canções não falavam de vingança, mas de um acerto de contas cósmico, onde o luto de uma mulher se transformou na força de um exército de um só. Seu sofrimento individual foi elevado a um símbolo coletivo da resistência silenciosa contra a tirania, uma memória gravada a fogo na alma do povo. Décadas se passaram, e a fazenda do coronel Aniceto Bastos virou ruína, um lugar que as pessoas desviavam por medo de encontrar o fantasma da viúva. O nome dele e de seus homens se perdeu na poeira do tempo, lembrados apenas como os 7 que despertaram a fúria de um anjo quebrado. O legado de Luzia, no entanto, atravessou gerações. Sua história se tornou um aviso, uma fábula moral contada às crianças para ensinar que nenhuma crueldade fica sem resposta, e que a dor, quando profunda o suficiente, pode se transformar na mais afiada das armas. A memória dela continuou a policiar a consciência dos homens, um fantasma que garantia que a justiça, mesmo que tardia, sempre encontraria seu caminho. Hoje, se você caminhar por aquelas terras esquecidas, ainda encontrará os alicerces de pedra do que um dia foi o rancho de Luzia. A vegetação selvagem tomou conta, tentando apagar as cicatrizes da terra. Mas no meio das ruínas, um milagre teima em existir. A pequena nascente, a fonte de toda a cobiça e de toda a tragédia, ainda brota, um fio de água límpida e persistente que corre sobre as pedras. É um testemunho silencioso de que a vida, mesmo após a mais devastadora das perdas, encontra uma maneira de continuar, teimosa e invencível, um símbolo poderoso da resiliência do espírito de Luzia. A história dela nos obriga a olhar para o nosso próprio tempo e perguntar quantas injustiças testemunhamos em silêncio, quantas vozes são soterradas pela arrogância do poder. A vingança de Luzia não foi uma celebração da morte, mas a afirmação desesperada de que sua família existiu, que seu amor era real e que suas vidas importavam. Ela lutou não apenas contra 7 homens, mas contra o esquecimento, a maior de todas as violências. O legado dela é um lembrete de que carregar a memória dos que se foram, é em si,
um ato de resistência. Se a jornada desta mulher tocou algo em você, não deixe que sua história termine aqui. Comente o que você sentiu, compartilhe esta saga para que mais pessoas conheçam a força que pode nascer do luto, e se inscreva para continuar ouvindo os ecos de vozes que o tempo tentou calar. A memória dela, e de tantos outros, depende de nós para continuar viva, fluindo como aquela pequena nascente no coração do sertão. Pois cada vida que se recusa a ser esquecida, é uma fonte de esperança que brota no deserto da indiferença.